Olha, é difícil eu olhar para esta palavra e não lembrar, não fazer memória a uma oração que eu atendi em São Paulo em 96. Um caso praticamente igual. Eu entrei na capela da Canção Nova e tinha uma senhora que estava vomitando ali, diante do Santíssimo Sacramento. Eu tinha ido para poder rezar, para poder fazer adoração na capela, e essa mulher estava vomitando. Mas quando eu entrei na capela, eu tinha certeza de que aquele mal que ela estava passando não era físico. E podia ser. Podia ser que ela tivesse comido alguma coisa estragada, podia ser que ela estava diante de uma emoção muito forte. Porque quando a gente recebe uma notícia muito ruim, tem gente que vomita. A pessoa fica muito nervosa, muito ansiosa. O corpo põe para fora as coisas. Podia ser que ela, tendo comido, veio correndo, parou de uma vez e vomitou. Haveria muitas justificativas para esse mal ser físico. Mas por graça de Deus, eu percebi de imediato que era um mal espiritual. Como, Márcio? O que você viu? Nada. Uma certeza se formou dentro do meu coração que era um mal espiritual. Então eu fui lá, chamei um rapaz que era da comunidade Canção Nova, o Edson, né? A Renata morava conosco nesta época. Chamei o Edson, ele subiu para a gente atender essa senhora. Ele nem sabia do que se tratava, eu não quis dizer, que eu não queria influenciá-lo. Mas na hora que ele entrou na capela, eu vi que ele também teve uma reação diferente. E eu perguntei para ele, o que foi? Ele falou, não, uma coisa estranha. Fui lá, abordei a senhora. Ela disse que estava passando mal, pediu desculpa pelo que tinha feito. Levamos para fora da capela, porque a capela é local de adoração, não é local para a gente ficar fazendo atendimento das pessoas. Até digo isso para você que gosta de rezar pelas pessoas diante do Santíssimo. Olha, se não tiver ninguém na capela, se a capela não estiver aberta para ninguém, ok. Mas se a capela está aberta para a adoração, atenda as pessoas em outro lugar. Porque primeiro, dependendo do que acontecer ali na capela, pode ser que aconteça uma blasfêmia. Pode escandalizar a pessoa. E às vezes a pessoa tem uma reação mal, cospe no ostensório, cospe no sacrário, blasfema, diz coisas feias. Então a capela é o local para Jesus ser adorado. Qual o outro motivo? Enquanto você ocupa a capela para poder rezar para uma pessoa em voz alta, você está rezando para a pessoa está ouvindo sua oração. E os outros também estão, ninguém mais consegue rezar. Então procurar um outro lugar. Aí fui lá, levamos ela para um cantinho. E ali, quando a gente tentou conversar com ela, ela foi nos contando algumas coisas. Por exemplo, que desde que ela era criança, ela não podia rezar. Nem fazer o sinal da cruz. Falei, mas a senhora não reza em casa? Quando eu perguntei isso para ela, eu vi o olhar de pavor no rosto dela. Porque ela disse que nunca mais rezaria em casa por causa das coisas que aconteceram quando ela tentou rezar. Coisas espirituais. Aí eu perguntei, mas a senhora não vai à igreja? E ela era uma pessoa que tinha uma deformidade na coluna. Ela era torta, encurvada para frente. E ela contou ali para nós que todas as vezes que ela tentava entrar numa igreja, à medida em que ela se aproximava da porta, a corcunda dela se dobrava mais. E ali ia ficando encurvada de uma tal maneira que antes de cruzar a porta da igreja, a cabeça dela estava abaixo do joelho. Então você imagina o quanto que ela emborcava. Ela dizia, é impossível para mim. E naquela hora, Nosso Senhor me deu uma certeza de que aquela mulher desconhecida, que não frequentava a casa de evangelização da Canção Nova, que tinha aparecido ali, eu não sei como, tinha sido levada por Deus até lá. Eu disse a ela, o Senhor não te trouxe aqui à toa.
pois hoje foi o último dia que você não pôde rezar, pois a partir de agora você vai poder. E perguntei para ela se ela aceitava que nós orássemos por ela. Então, como ela estava torta, já era uma senhora, não é? Não era muito velha, mas era uma senhora. Nós estendemos as nossas mãos sobre ela, ela sentada, eu e o Edson ficamos de pé e começamos a orar por ela. Gente, quem pensa que esses relatos de libertação e de exorcismo da Bíblia ficaram no passado, não entenderam o que é a libertação que Jesus Cristo veio trazer. Porque na hora em que nós pedimos que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo libertasse aquela mulher de todo o mal, e nós estávamos falando de doença física, nós não estávamos falando de demônio, pedimos que o sangue de Cristo a libertasse de todo o mal. Aquele mal que estava nela se manifestou. E aquele espírito diabólico começou a falar por meio dela. E contou como entrou na vida dela e como começou a oprimi-la. E disse ali para mim e para o Edson, quando foi que ele entrou. Ela era uma menina, ela ficou muito doente. E a mãe a levou num lugar de ocultismo para buscar a cura dela, onde aquele espírito foi invocado sobre ela. E sabe o que aquele espírito diabólico dizia? Nós não podemos matá-la, porque não era um só. Mas todo o mal que nós podíamos, nós fizemos contra ela. E debochava de que tinha feito da vida dela um inferno. Mas onde nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta, as trevas têm que se retirar. E nós fomos testemunhas de uma libertação maravilhosa. E aquela mulher, depois de muitos anos, dezenas de anos, rezou conosco, depois de voltar a si desta manifestação. E quando nós já estávamos encerrando a oração, eu percebi que ela estava muito emocionada. Então eu fiz um convite para ela, eu disse, a senhora não gostaria de agora levantar as suas mãos e agradecer a Deus? Já que a senhora sentiu tão vivamente a presença dele e o amor dele, porque ela disse que tinha sentido. Falei, então não vamos pedir mais nada, vamos apenas agradecer a Deus. E quando essa mulher ali sentada levanta as mãos para agradecer a Deus, nós vemos ela se endireitar na nossa frente, porque Jesus a curou. Então para mim é impossível, mesmo que eu faça o propósito de não comentar, quando eu topo com esta palavra, não lembrar esta situação. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso libertador. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos livrar da opressão do diabo. Quanta gente cabisbaixa com a vida amarrada, a vida não vai para frente. E a pessoa diz, até mesmo como esta mulher, nem rezar eu consigo, nem rezar eu não posso. Tem gente que tem dificuldade, essa mulher tinha um impedimento. Mas tem gente que tem dificuldade, diz, nem consigo rezar. Quantas pessoas atormentadas nos seus pensamentos, atormentadas nos seus sonhos, atormentadas com desejos terríveis, desejos de morte, ideias de suicídio, desejos de vingança. Quantas pessoas atormentadas com todo tipo de pensamento imoral, indecente, e não conseguem se libertar. Para cada uma dessas pessoas, Jesus veio para libertá-las das amarras do diabo. Nosso Senhor tem poder para livrar você, porque nosso Deus é maravilhoso. Só que Deus não quer apenas a nossa cura física, o nosso restabelecimento físico e momentâneo, ou causar para a gente uma sensação de bem-estar. Deus quer a nossa salvação. Você entende que Deus quer a sua salvação?